Olá, graça e paz em nome de Jesus. Hoje é o 85º dia de leitura da Bíblia na ordem cronológica dos acontecimentos. Saul falou a seu filho Jonatas e a todos os servos sobre matar Davi. Mas Jonatas, filho de Saul, era muito afeiçoado a Davi. Por isso, Jonatas revelou este plano a Davi, dizendo: meu pai, Saul, quer matar você. Tenha cuidado amanhã cedo. Fique num lugar oculto e esconda-se. Eu sairei e estarei ao lado de meu pai no campo onde você estiver. Falarei com meu pai a respeito de você. Se eu descobrir alguma coisa, contarei a você. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: que o rei não peque contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra você. Pelo contrário, o que ele tem feito é muito bom para você. Arriscando a sua vida, ele matou o filisteu e o Senhor efetuou grande livramento a todo Israel. Você mesmo viu isso e ficou contente. Por que então você pecaria contra sangue inocente, matando Davi sem motivo? Saul atendeu à voz de Jonatas e jurou: tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Jonatas chamou Davi, contou-lhe todas estas palavras e o levou a Saul. E Davi esteve diante de Saul como antes. Ao mestre de canto, Salmo de Davi: no Senhor me refugio. Como então vocês dizem à minha alma: fuja como um pássaro para o seu monte? Porque eis aí os ímpios, armando os seus arcos, colocam a flecha na corda, para as escondidas dispararem contra os retos de coração. Ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus, o Senhor tem o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina o que ama a violência. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do cálice deles. Por ser justo, o Senhor ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. E tornou a haver guerra. Davi lutou contra os filisteus e os feriu com grande derrota, e eles fugiram dele. E o espírito mau, enviado da parte do Senhor, veio sobre Saul. Ele estava sentado em sua casa, com a sua lança na mão, enquanto Davi dedilhava a harpa. Saul tentou encravar Davi na parede, porém ele se desviou e a lança foi-se encravar na parede. Então Davi fugiu e escapou. Porém, naquela mesma noite, Saul mandou mensageiros à casa de Davi que o vigiassem, para ele o matar pela manhã. Porém, Mical, a mulher de Davi, o avisou: se não fugir esta noite, amanhã você estará morto. Ao mestre de canto, segundo a melodia Corça da Manhã, Salmo de Davi. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras de meu gemido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram, e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Confiaram em ti e não foram envergonhados. Mas eu sou verme e não um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, ele que o livre. Salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima
e não há quem me ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em me socorrer. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me da boca do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome. No meio da congregação eu te louvarei. Louvem o Senhor, vocês que o temem. Glorifiquem-no, todos vocês, descendência de Jacó. Temam-no, todos vocês, posteridade de Israel. Porque não desprezou, nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor aqueles que o buscam. Que o coração de vocês viva para sempre. Os confins da terra se lembrarão do Senhor, e a ele se converterão. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino. É ele quem governa as nações. Todos os ricos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele. Até aquele que não pode preservar a própria vida, a posteridade o servirá. E se falará do Senhor à geração vindoura. Virão e anunciarão a justiça dele. Ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Então Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi, fugiu e escapou. Mical pegou um ídolo do lar e o deitou na cama, pôs um tecido de pelos de cabra sobre a cabeça do ídolo e o cobriu com um manto. Quando Saul enviou mensageiros para prender Davi, Mical disse: ele está doente. Então Saul mandou mensageiros que fossem ver Davi, dizendo: tragam Davi mesmo que esteja na cama, para que eu o mate. Quando os mensageiros entraram, eis que na cama estava apenas o ídolo do lar, com o tecido de pelos de cabra ao redor da cabeça. Então Saul disse a Mical: por que você me enganou assim e deixou o meu inimigo escapar? Mical respondeu: porque ele me disse: deixe-me ir, senão eu mato você. Ao mestre de canto: segundo a melodia, não destruas. Hino de Davi, quando Saul mandou que lhe vigiassem a casa para o matar. Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos. Põe-me fora do alcance dos meus adversários. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Pois eis que armam ciladas a minha alma. Contra mim se reúnem os fortes, sem que eu tenha cometido qualquer transgressão ou pecado. Ó Senhor, sem culpa minha, eles se apressam para me atacar. Desperta, vem ao meu encontro e vê. Tu, Senhor, Deus dos exércitos, és o Deus de Israel. Desperta, pois, e castiga todas as nações.
não te compadeças de nenhum dos que traiçoeiramente praticam a iniquidade. Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade. Proferem ameaças, em seus lábios há espadas, pois dizem: quem vai ouvir? Mas tu, Senhor, vais rir deles, zombarás de todas as nações. Em ti, força minha, esperarei, pois Deus é o meu alto refúgio. Meu Deus virá ao meu encontro com a sua misericórdia. Deus me fará ver a derrota dos meus inimigos. Não os mates, para que o meu povo não se esqueça. Dispersa-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, escudo nosso. Pelo pecado de sua boca, pelas palavras dos seus lábios, na sua própria soberba sejam enredados, e pelas maldições e mentiras que proferem. Consome-os com indignação, consome-os para que deixem de existir e se saiba que Deus reina em Jacó até os confins da terra. Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade. Vagueiam à procura de comida e se não se fartam, então rosnam. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é o meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Assim, Davi fugiu e escapou, e foi até onde Samuel estava, em Ramá, e lhe contou tudo o que Saul lhe havia feito. Então se retiraram, ele e Samuel, e ficaram na casa dos profetas. Saul ficou sabendo que Davi estava na casa dos profetas, em Ramá. Então Saul enviou mensageiros para trazerem Davi. Quando viram um grupo de profetas profetizando, liderados por Samuel, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Quando soube disso, Saul enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então Saul enviou um terceiro grupo de mensageiros, os quais também profetizaram. Então o próprio Saul foi a Ramá. Quando chegou ao Poço Grande, na cidade de Seco, perguntou: onde estão Samuel e Davi? Responderam: eis que estão na casa dos profetas, em Ramá. Então Saul foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel. E sem a túnica ficou deitado no chão todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso se diz: está também Saul entre os profetas? De Davi: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Na verdade, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem motivo, procedem traiçoeiramente. Faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor. Por isso, aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade
para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Aquele que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele tirará os meus pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração. Tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e tem por mim um ódio mortal. Guarda a minha alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Que a sinceridade e a retidão me preservem, porque em ti espero. Ó Deus, redime Israel de todas as suas tribulações. Ao mestre de canto, para instrumentos de 8 cordas, Salmo de Davi. Salva-nos, Senhor, porque já não há quem seja piedoso. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isso. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás, tu nos livrarás desta geração para sempre. Os perversos andam por toda parte, quando aquilo que não presta é exaltado entre os filhos dos homens. Chegamos ao fim da leitura de nosso 85º dia. Que o Senhor seja com teu espírito e que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E ao Deus único e sábio seja dada toda a glória e que a sua vida seja sempre para mais em Cristo Jesus. Um forte abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.